A cada 5 minutos, uma pessoa morre de infarto no Brasil. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. E o pior é que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com simples mudanças na alimentação. O que você coloca no prato diariamente pode ser a diferença entre ter um coração saudável ou sofrer um ataque cardíaco fulminante. E o mais assustador? 3 alimentos extremamente comuns que muita gente consome todos os dias estão entre os maiores culpados por esses números alarmantes. Eles não apenas aumentam o colesterol e entopem as artérias, eles literalmente transformam o seu coração em uma bomba relógio prestes a explodir. O consumo regular desses alimentos está diretamente associado ao aumento da pressão arterial, ao acúmulo de placas de gordura nas artérias e à inflamação generalizada no organismo. Um combo perfeito para provocar um infarto. E não é exagero. Estudos mostram que o consumo diário desses alimentos pode aumentar o risco de ataque cardíaco em até 42% e o risco de morte prematura em mais de 30%. Se você acha que está seguro porque tem uma alimentação moderada, pense de novo. Esses alimentos são verdadeiras armadilhas para o coração e o dano que eles causam é acumulativo. Suas artérias estão sendo agredidas, seu colesterol está subindo e seu coração está ficando mais vulnerável. A questão não é se o infarto vai acontecer, é quando. E se você continuar ignorando os sinais, o preço pode ser a sua própria vida. No final do vídeo você me conta quais desses alimentos você consome ainda. Carnes processadas. Carnes processadas como presunto, salame, linguiça e bacon estão entre os maiores vilões para a saúde do coração. Elas passam por um processo de cura, defumação ou adição de conservantes químicos para aumentar a durabilidade e o sabor. Mas esses métodos fazem com que elas fiquem carregadas de sódio, gorduras saturadas e nitritos, que são extremamente prejudiciais para o sistema cardiovascular. O sódio em excesso eleva a pressão arterial, causando o enrijecimento das paredes das artérias e sobrecarregando o coração. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para o infarto, já que dificulta o fluxo sanguíneo e pode levar à ruptura de vasos sanguíneos. Além disso, as gorduras saturadas e as gorduras trans presentes nas carnes processadas aumentam os níveis de colesterol LDL, ruim, que se acumula nas paredes das artérias, formando placas de gordura que dificultam o fluxo de sangue para o coração. Esse processo é conhecido como aterosclerose e é uma das principais causas de infarto. Outro ponto crítico das carnes processadas é o uso de nitritos e nitratos como conservantes. Quando esses compostos entram em contato com o ácido do estômago, eles podem se transformar em nitrosaminas, substâncias altamente inflamatórias e associadas ao aumento de doenças cardiovasculares e até câncer. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que o consumo regular de carnes processadas pode aumentar o risco de doenças cardíacas em até 42% e o risco de morte prematura em 20%. Para proteger o coração, é importante reduzir ou eliminar o consumo de carnes processadas e substituí-las por fontes de proteína mais saudáveis, como frango grelhado, peixes e ovos. Além disso, optar por temperos naturais como ervas e especiarias, em vez de sal, ajuda a manter a pressão arterial sob controle e evita o acúmulo de toxinas no organismo. Frituras. Frituras como batata frita, pastel, coxinha e hambúrguer são verdadeiras bombas para o coração. Elas são preparadas em óleos vegetais altamente processados, que quando aquecidos a altas temperaturas, liberam compostos tóxicos e oxidados que provocam inflamação nas artérias e aumentam significativamente o risco de doenças cardíacas. O maior problema das frituras é a presença de gorduras trans e óleos oxidados. As gorduras trans são formadas quando os óleos vegetais são hidrogenados para dar mais crocância e durabilidade ao alimento. Elas aumentam o colesterol ruim, LDL, e reduzem o colesterol bom, HDL, criando um cenário perfeito para o desenvolvimento de placas de gordura nas artérias. Um processo conhecido como aterosclerose. Essa obstrução dificulta o fluxo sanguíneo para o coração, o que pode levar a um infarto. Outro fator perigoso é o uso repetido de óleo para fritar os alimentos.
Quando o óleo é reaquecido várias vezes, ele sofre um processo de oxidação que libera radicais livres, moléculas instáveis que danificam as células das paredes das artérias e provocam inflamação. Esse processo favorece o acúmulo de colesterol e triglicerídeos no sangue, aumentando o risco de hipertensão, arteriosclerose e infarto. Além disso, alimentos fritos costumam ser altamente calóricos e pobres em nutrientes, o que contribui para o ganho de peso e para o desenvolvimento de resistência à insulina, um fator de risco para doenças metabólicas e cardiovasculares. Estudos mostram que consumir frituras mais de 2 vezes por semana pode aumentar em até 48% o risco de doenças cardíacas e em 30% o risco de morte prematura. Para proteger o coração, o ideal é substituir frituras por alimentos grelhados, cozidos ou assados. Assar batatas em azeite de oliva ou preparar hambúrgueres em uma frigideira antiaderente são formas mais saudáveis de manter o sabor sem sobrecarregar o coração com gorduras prejudiciais. Optar por óleos saudáveis como azeite de oliva extra virgem ou óleo de abacate também ajuda a manter as artérias limpas e o coração protegido. Refrigerantes e bebidas açucaradas. Refrigerantes e bebidas açucaradas, como sucos artificiais, chás adoçados e energéticos, são um dos maiores vilões para a saúde do coração. Essas bebidas estão carregadas de açúcar refinado e frutose, que provocam um rápido aumento nos níveis de glicose no sangue e sobrecarregam o fígado, desencadeando uma série de reações que favorecem o desenvolvimento de doenças cardíacas. Quando você consome uma grande quantidade de açúcar, o corpo reage produzindo mais insulina, o hormônio responsável por transportar a glicose para as células. Porém, o excesso constante de açúcar faz com que as células se tornem resistentes à insulina, um quadro conhecido como resistência à insulina. Isso leva ao aumento dos níveis de glicose no sangue e faz com que o fígado converta esse excesso em triglicerídeos, um tipo de gordura que circula no sangue e se deposita nas paredes das artérias, aumentando o risco de aterosclerose, entupimento das artérias. Além disso, o açúcar das bebidas açucaradas eleva os níveis de colesterol LDL ruim e reduz os níveis de colesterol HDL bom, favorecendo o acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos. Esse bloqueio do fluxo sanguíneo dificulta a chegada de oxigênio ao coração, o que pode resultar em um infarto. Pesquisas mostram que consumir mais de 500 ml de refrigerante por dia pode aumentar em até 30% o risco de infarto e em 26% o risco de morte por doenças cardiovasculares. Outro ponto preocupante é que os refrigerantes diet ou zero, que contêm adoçantes artificiais como aspartame e sucralose, também são perigosos. Estudos mostram que os adoçantes artificiais alteram negativamente o metabolismo da glicose e a microbiota intestinal, o que pode levar à resistência à insulina, aumento da pressão arterial e maior risco de problemas cardíacos. Para proteger o coração, o ideal é substituir refrigerantes e bebidas açucaradas por opções mais saudáveis, como água com gás, chás naturais sem açúcar ou sucos naturais feitos em casa com moderação. Adicionar rodelas de limão, hortelã ou gengibre à água também é uma excelente forma de dar sabor sem comprometer a saúde do coração. Se você chegou até aqui, agora sabe que o perigo está mais perto do que imaginava. Carnes processadas, frituras e refrigerantes não são apenas alimentos comuns. Eles são venenos disfarçados que, com o tempo, vão destruindo silenciosamente o seu coração. O que parece um simples lanche ou uma bebida refrescante pode ser o gatilho para um infarto fulminante. Mas a boa notícia é que você tem o poder de mudar isso. Comece hoje mesmo a cortar esses alimentos do seu dia a dia. Substitua os embutidos por proteínas naturais, como frango e peixe. Troque as frituras por alimentos assados ou cozidos. Abandone os refrigerantes e escolha água, chás naturais ou sucos feitos em casa sem açúcar. Pequenas mudanças agora podem salvar sua vida no futuro. Seu coração merece essa chance. E se você quer continuar recebendo informações que podem literalmente salvar sua vida, inscreva-se no canal agora. Deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.
e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser a diferença entre a vida e a morte para essa pessoa. Proteja seu coração. Comece agora.